recebendo a camisa de jogo do Palmeiras. Marlon Freitas. Será que já tem o número do homem? C5, né? O Aníbal foi embora? Nesse jogo treino ele usou a 30, né? 30. Vamos ver se ele vai pegar a 30 ou vai ficar com a 5. Até 27, nenhuma das duas. Então, aí, pra quem tem superstição, quer jogar no bicho, tá aí. Não foi a 5, não foi a 30, é a 27. Falta mais uma aí para você completar. De repente, olha lá, tá colocando a camisa do Palmeiras. Cara, bom jogador. Eu acho que o Palmeiras está precisando de um xerifão. O que falta pro Palmeiras, acho que era esse cara aqui dentro de campo, mais de um, né? Que na hora que tinha que berrar, berrava, na hora que tinha que bater, batia. O time do Palmeiras era muito comportadinho, apesar desse comportamento do Abel explosivo e tal. Acho que faltava isso no Palmeiras. A gente tem uns caras mais experientes, mais malandros lá, que era o Everton, o zagueiro, Gomes, e acho que fica por aí, né, cara? O resto era uma rapaziada não tão experiente, né? Mas tanto o Everton quanto o Gomes sempre gostaram bastante de apitar os jogos, né? Você tem até algumas cenas do Everton, quando saiu o gol, ele saía disparado em direção ao jogo. Então, mas é isso que acontece. Às vezes fica sobrecarregado, Exato. Só um ou dois falando, e às vezes o cara perde a linha, né, cara? O Everton, vai começar não é reserva esse ano. É. Por que não? O Marlon é um jogador que ele traz uma segurança muito grande para o meio de campo, né? Tem uma qualidade absurda de passes, né? Dificilmente você vê o Marlon Freitas errando passe. Então, acho que isso faz muita falta e fez muita falta na equipe do Palmeiras. É um Felipe Melo que exerce, não comparando os jogadores, mas é um cara que exerce essa função de comando, de repente, direcionar a equipe. Acho que ele chega até por isso também, Fernandinho. Eu acho que isso tem a capacidade técnica, sim, que ele tem e vai agregar muito ali ao meio de campo. O Palmeiras precisava desse jogador, um primeiro volante ali por trás, né, com qualidade na saída de bola, experiente, campeão, vencedor. Então, e tem essa liderança também que está faltando no Palmeiras. Precisa mais, né? Precisa, mas é um atleta que o Palmeiras, da única contratação que fez, pelo menos essa eu acredito que acertou. Tá legal, já deu pra gente ouvir como é que tá falando o Marlon Freitas aí, a gente tá falando da possibilidade de como ele jogar. Em determinado momento, no ano passado, na temporada, o Ricardinho tá me informando aqui, ele teve 90% de acerto de passes, 70% de acertos de passes longos e durante determinado momento da temporada ele foi o jogador que no mundo teve maior acerto de passes longos. Isso significa o quê? O que ele vem fazer no Palmeiras para vocês? É o cara que dá saída de bola ali por trás, né, Fernandinho? Tem um bom passe, o Palmeiras precisava, porque o Palmeiras conta muito com a saída hoje do Fux, né? O Fux é esse jogador que tem esse passe vertical. O Marlon tem essa capacidade também, é um passe longo, um passe que é vertical, que vai buscar um atacante, que dá uma condição de um atacante chegar para finalizar. E tudo que nós falamos, na parte técnica e da parte de liderança também, que é muito importante. Então é um jogador que realmente o Palmeiras estava necessitando. Cai muito bem no esquema do Abel, cai muito bem no Palmeiras, principalmente com a ausência agora também do Aníbal, que foi embora. Então era um jogador que o Palmeiras precisava buscar no mercado. Eu acho que foi uma troca muito boa para o Palmeiras. Saiu o Aníbal, que não tinha essa qualidade de passe, era um bom marcador, mas na saída de bola tinha suas limitações. O Marlon não, ele marca bem e tem um bom passe também. E aí facilita muito também para o Andréas, né? Porque o Andréas estava fazendo muitas vezes essa função, até porque o Evangelista se machucou e acabou que o Fux é um jogador, o zagueiro, né? Tem um bom passe, mas não pisa tanto na área. O Marlon Freitas já faz isso. É um jogador extremamente qualificado, com passe curto, passe longo, esse jogo apoiado ao qual o Abel ele gosta de fazer, né? E o Marlon vai fazer isso com muita perfeição ali no meio de campo. Acho que assim, entre o Aníbal e o Marlon está muito à frente em termos técnicos. Não é um jogador com tanta marcação, mas assim, ajuda também ali preenchendo o meio de campo, então acho que vai ajudar muito o Palmeiras. É uma contratação de peso para o Palmeiras. Eu acho ele um jogador mais completo, por exemplo, do que o Aníbal Moreno, que era o jogador que estava ocupando essa função de ser o camisa 5. O Marlon agrega mais em posição física, é um cara que tem mais estatura para a bola aérea, e a qualidade na bola do pé, sem dúvidas, o Marlon bem acima dos outros concorrentes para ser o camisa 5. E diferente dos antecessores no setor, o Emiliano Martinez e também o Aníbal, o Marlon pode ser um camisa 8, por que não? Jogar um pouquinho mais adiantado, ter um Palmeiras um pouco mais recheado no meio de campo e jogar, quem sabe, no contra-ataque, se impondo fisicamente sobre o adversário. A gente estava discutindo no bastidor aqui, mas acho que a possibilidade mais real para o começo da temporada é um quarteto de meio campo,
com o Marlon, o Evangelista voltando de uma lesão muito séria, o Andreas Pereira e o Alan, que seria um meio-campo bem completo, bem intenso para fornecer as oportunidades de gol para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes. Essa insuficiência que o Palmeiras mostrou nessa construção de meio-campo na temporada mostra também que, apesar do alto investimento dos jogadores que chegaram, foram 10 ou 12 no Palmeiras, acabou se equivocando, porque quando machucou o Evangelista, o Palmeiras se perdeu. O jogo de meio-campo do Palmeiras estava meio que em cima dele e não conseguiu encontrar substituto. Trazer só o Marlon Freitas ainda é pouco, tendo o Evangelista, acho que tem que ter mais alguém, que se acontecer numa temporada tão complicada como vai ter agora, os jogadores voltando antes de um período de férias normal, antes de uma pré-temporada, o Palmeiras Palmeiras e todos os clubes precisam se cobrir com essa situação, não pode dar esse mole, de repente ficar pendurado em apenas um jogador, que eu acho que foi o pecado do Palmeiras, quando se machucou o Evangelista, que o Palmeiras ficou um time muito previsível, um time talvez forte para se defender, mas não soube aproveitar a força que tinha no ataque, porque a bola não chegava, faltava esse toque. O problema da lesão do Evangelista, principal para mim, é que tem que trazer o Andrés para dar 2 passos atrás, né, Fernandinho? E não é a dele. Que não é a dele. Quando ele entrou jogando como meia no Palmeiras, ele entrou já como um destaque, né? Fazendo gols, dando passe. Então é um jogador que tem essa capacidade para jogar um pouco mais à frente. E a lesão do Evangelista, além de perder o Evangelista, que estava vivendo um bom momento, ainda tira o Andrés da sua posição. Então isso foi um problema desse meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras passou a render menos mesmo. Depois o Abel encontrou a dupla lá do Flaco e o Tigrinho e a coisa começou a acontecer de novo. Mas demorou a bola a chegar para eles, né? Então, esse era um o problema. Flaco entrou bem ali como um meia, né? Meia mais avançado. Falso 9, né? Um falso 9, um segundo homem, um quarto homem de meio-campo ali. Só que o problema é que o Flaco, ele oscila muito. Então, um jogo ele faz uma partida que enche os olhos de todo mundo, no outro ele desaparece do jogo, dá canelada. Então, ele oscila muito e o Palmeiras precisa realmente ter um meio-campo mais constante e com esses jogadores que hoje o Abel vai tendo à disposição. Foi um equívoco, né? De repente, não pensar que poderia acontecer esse tipo de situação, né? O Palmeiras tem vários jogadores que poderiam fazer essa função ali e acabou não conseguindo corresponder à altura, né, do que era um time vencedor, do que foi o Palmeiras em outros momentos. Mas a chegada também do Marlon, pô, você tem um jogador agora no meio de campo junto com o Andréas e também o Evangelista, que você faz com que esses jogadores da frente não tenham tanta necessidade, tanta exigência de voltar para receber essa bola. Essa bola vai chegar com mais qualidade para eles lá na frente. Talvez o que tenha prejudicado esse planejamento do Palmeiras é que se contava com a volta do Paulinho, que não aconteceu, né? Talvez estavam, de repente, prevendo que ele voltaria e teria aí, se tivesse que mudar, mexer no esquema, porque eu acho que o grande problema foi esse. O Palmeiras não teve alternativas para mexer no esquema. Tinha que se virar com o que tinha e mostrou, apesar de uma campanha boa do Palmeiras, vice no Paulista, vice no Brasileiro e vice na Libertadores, para o torcedor é pouco, porque a gente só leva em consideração quem ganha, quem vence. Talvez essa situação do Paulinho tenha atrapalhado a estrutura, o que o Abel pensou para o time dele. E o Paulinho, no pouco tempo que esteve disponível, ele mostrou ao torcedor do Palmeiras o que ele pode entregar. É um cara diferenciado tecnicamente, que num jogo como aquele contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, em um lance ele vai decidir e assegurar uma classificação importante. Faltou esse cara no banco ou nos titulares do Palmeiras. Recaiu muito a responsabilidade sobre os dois da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Agora, a questão é, o Paulinho voltando, alguém vai ter que sair. Não dá para você jogar com 12. Ou se ele jogar com 3 zagueiros? Pode ser uma possibilidade. Acho que o caminho do Palmeiras é esse 3 zagueiros. Não quer dizer que o time é defensivo, mas a estrutura lá vamos ter o Gustavo Gomes com o Murilo e o Fux ali na frente, dá para você botar mais gente para misturar nesse meio campo. Né? Sobra 5 lugares ali no meio campo, né? O Alan joga na direita, na esquerda aproveita o Piquerez. Talvez seja esse o desenho do Palmeiras. Jogar com o Marlon e o André só no meio, talvez, um time um pouco mais leve, pode ser. Pode ser. Eu acho que taticamente tem várias funções ali que os atletas podem fazer, mas o problema realmente é que o Palmeiras precisa recuperar o Evangelista, precisa recuperar o Paulinho, que são jogadores importantes e não estavam à disposição no segundo semestre do ano passado, né? Isso dificultou muito também para o Abel e agora esse ano, principalmente o Paulinho, o Palmeiras espera poder contar com ele o mais breve possível.